falavam na época que era essa torre aqui, ó. Ela se chamava Torre Psifiana, ela tinha 40 metros de altura e um formato de 8 lados. No ponto que vocês estão, vocês já começam a entender o porquê que ela era a torre principal. Percebo que através dela era possível ter uma visão total de toda a cidade de Jerusalém. Então era essa torre aqui que informava o que estava acontecendo na cidade. Qual era a caravana que estava entrando, qual era a caravana que estava saindo, se alguém estava tentando atacar a cidade. Então ela era uma torre principal. Além deles terem essa visão por dentro da cidade, eles conseguiram avistar cidades próximas, como é o caso de Nazaré, que ficava nessa direção mais ou menos, e também nessa parte aqui era onde estava a localização do mar Mediterrâneo. Então a visão era tanto do lado do mar como do lado da cidade. Ao longo de todo o nosso centro cultural, esse painel mostra como é a cidade de Jerusalém atualmente. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Nesse bairro aqui, tinha um mercado conhecido como mercado de madeira, que era uma das atividades responsáveis pela economia na época, que funcionava nesses galpões aqui, ó. Então, o que acontecia nesse mercado de madeira? A importação e exportação da madeira dessa árvore aqui, ó. Que é uma réplica, ou seja, uma árvore que está simbolizando a árvore da tamareira, de onde vem a tâmara. Ela é parente do coqueiro, sim. A única diferença é que o coqueiro, o tronco é liso. Isso. A árvore da tamareira é como se fossem espinhos. Né? Isso. É uma árvore que cresce em torno de 30 metros, então por isso que a gente não tem original aqui. Senão ela já teria ultrapassado o teto do centro cultural. E aí quando ela está lá naquela fase dela adulta, de 50 a 60 anos, a gente começa a encontrar os famosos cachos de tâmara. Cada cacho pesa em torno de 8 quilos. Lá em Israel, toda a árvore de tamareira ela é plantada em solo salgado. Por quê? Porque quanto mais o solo é salgado, mais a tâmara é doce. Tá? Legal. Então eu pegava madeira, levava aquele setor ali, que é o mercado de madeira, importava, exportava. Os moradores de Jerusalém, vocês percebem que tinha muitas delas, que na nossa maquete tinha algumas arvorezinhas, então era uma árvore típica. Eles também usavam a madeira para construir mesa, cadeira, desfiador de faca, colher. Alguns telhados eram feitos com a madeira da tamareira, tá? Então era uma madeira muito usada. Em relação ao templo, daqui a pouco vocês vão saber alguns detalhes dele comigo, não foi usada a madeira da tamareira. Foi necessária a utilização de uma madeira sagrada, que era o cedro. Só que o cedro não tinha em Jerusalém, ele tinha que vir do Líbano, tá? Só para vocês entenderem que ali dentro, a única madeira que foi utilizada foi a madeira do cedro. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar então. Nesse ponto aqui, meus amores, eu queria que vocês vissem a localização onde ficava o Monte Calvário, que foi o local onde ele foi crucificado. E aí a gente vai entender uma coisa. Na época da crucificação, como a terceira muralha não tinha sido construída, e automaticamente esse bairro também não existia, isso aqui tudo era um grande deserto. Então a pessoa que vinha, porque o que a gente entende? Dentro das muralhas era a parte urbana, onde existia o lado ali da cidade. Saindo, entrava-se na parte rural. Na época da crucificação, isso aqui era um grande deserto, as caravanas vinham nessa direção, e quando chegava perto do monte, as pessoas realmente viam quem estava sendo crucificado. E aí tinha uma outra característica. A pessoa era crucificada e ela não era sepultada. Os corpos eram deixados por aqui. Então era muito comum se encontrar ossos humanos, crânios humanos. É daí que veio outro nome que ele é conhecido. Porque ele é conhecido como Monte Calvário e também como Gólgota, que significa caveira. Não, além desse fato, quando vocês forem lá em Jerusalém, já foram em Jerusalém? Não? Em breve irão?
Vocês vão visitar o local onde fica o Monte Calvário. E aí, nessa mesma distância que vocês estão comigo, vocês vão observar que a sua topografia lembra realmente uma caveira. A cabeça da caveira e os dois olhos. Tá? Outra característica é que ele ficava fora da segunda muralha. Aqui nós tínhamos a segunda muralha já, né? E vocês percebem que a localização dele está fora dos muros da cidade. Essa segunda era da época de Davi, que você falou? Não, a da Davi acho que ainda vai se aproximar. Tá. Essa segunda, ela foi construída no mesmo período do Templo de Salomão. Só que tem uma característica nessa segunda muralha. Ela é construída aí no período do Templo de Salomão. Quando o templo foi destruído pelos babilônios, eles destruíram também a segunda muralha. Isso aí em 587 a.C. Quando chegou em 516, vem Neemias e reconstrói a segunda muralha exatamente no local que ficava outra. Tá? É a única muralha dentre as três que foi construída 2 vezes. Por que eu estou falando isso? Porque hoje Jerusalém, a Jerusalém atual, que em breve vocês irão visitar, não tem mais 3 muralhas que a cercam. Existe uma única muralha que cerca a cidade toda, mas ela só foi construída aí no século XVI. Tá? E é claro, vocês encontram sim algumas residências como essas aqui que vocês estão vendo, mas na verdade, mais igual a que vocês vão chegar daqui a pouco comigo, que fica ali perto da cidade do rei Davi. Mas vocês também encontram prédios muito luxuosos. Então é aquela mistura do novo com o antigo. Com o objetivo mesmo da pessoa sempre recordar a cultura, o porquê que a Jerusalém atual existe, né? Toda a questão histórica, toda a questão cultural do povo. Tá? Essa torre ali, aqui. A senhora está falando dessa? Aqui, ó. Aqui? Sim. Aqui nós temos um local que era conhecido por os judeus, eles ficavam nesse local aqui antes dele entrarem no templo. Era como se fosse um local de reunião para eles lerem a Torá, fazer as suas orações. Tá? Não chegava a ser uma sinagoga. Era um local que eles se repousavam, meditavam, mas não era uma sinagoga, porque a sinagoga era fechada, você sabe, tá? Bom, agora dentro da segunda muralha, aqui dentro, gente, não tinha residência. Isso aqui era um comércio. Esse comércio que vocês conseguem ver através de documentários, novelas, era esse comércio que funcionava aqui. Com lojas de tecido, lojas de comida, lojas que vendia couro, especiaria, tabernas, hospedarias. Aqui nós temos um modelo de uma hospedaria na época, porque era muito comum a pessoa pernoitar na cidade. Porque, principalmente na festa da Páscoa e de Pentecostes, a cidade de Jerusalém, ela multiplicava em relação à população dela. Nos dias fora da festa, a população estava em torno de 30 mil pessoas. Nessas festas de Pentecostes, Páscoa, isso aí chegava quase a 125 mil pessoas. Então a gente entende que muitas pessoas dormiam dentro da cidade, em hospedarias, e outras pessoas construíam as tendas das muralhas fora da cidade. Tá? Agora eu vou falar que dentro da segunda muralha tem 2 monumentos. Esse aqui é a Fortaleza Antônia. Como eu expliquei para vocês, junto com as muralhas existiam torres de proteção. E nessas torres ficavam soldados fazendo a guarda. Eles se reuniam dentro dessa fortaleza, que era como se fosse um forte militar, e aqui eles ficavam. Só que tem uma característica primordial em relação à Fortaleza Antônia, é que aqui foi o último local onde Jesus permaneceu antes de ir para a crucificação. Então é da Fortaleza Antônia que ele vem carregando a cruz por dentro do comércio para chegar ao local do Monte Calvário e ser crucificado. Ali onde Pilatos estava ali, no caso. Isso mesmo, tá? Aqui tem uma porta, a porta do qual ele sai com a cruz está do outro lado, que daqui a pouco a gente está chegando em frente a ela. Só para vocês entenderem que a logística é essa, ele vem por dentro do comércio para ser crucificado aqui no Monte Calvário. Onde que ele foi sepultado, Renata? Está bem aqui atrás, ó, o local do sepultamento.
tá? Era pertinho. Que foi um túmulo novo, porque como eu falei para vocês, as pessoas eram crucificadas, eram deixadas por aqui. No caso dele, foi um túmulo novo, túmulo de Arimateia, que pegou o corpo de Jesus Cristo e botou no seu túmulo, tá? Agora chegamos na primeira muralha, que a senhora me perguntou. Desde a época do rei Davi, Renata. É essa primeira muralha aqui. A primeira muralha, ela faz todo esse contexto aqui, ó. Na verdade, nós temos aqui o templo da época, e ela começava numa das portas do templo, que era conhecido como Arco de Robinson, e quando ela fazia o círculo, ela parava em outra porta de entrada do templo, conhecida como Porta de Onda. Mas todo o contexto da primeira muralha era esse onde vocês estão em frente. Tinham 2 bairros aqui que faziam parte dessa primeira muralha. Esse dos telhados vermelhos, que tem uma diferença total em relação àquele bairro que vocês passaram comigo. É conhecido como bairro da Cidade Alta, porque quem morava aqui eram as pessoas que pertenciam à elite de Jerusalém. Então vocês imaginem, todas as pessoas que tinham poder dentro da cidade estavam todas reunidas nesse bairro da Cidade Alta. Intelectuais, artistas, sumos sacerdotes. O Palácio de Herodes ficava nesse local, inclusive aqui, ó, era o local onde estava ele. Esse aqui é o grande palácio do rei Herodes. Só para vocês se situarem, o Herodes que eu estou me referindo já é o Herodes o Grande, aquele que persegue as criancinhas para a batalha. Depois, por esse palácio, também passou o filho de Herodes, que era Herodes de Agripa, tá? Mas era um palácio, como vocês estão observando, extremamente luxuoso. Ele tinha um primeiro pavimento que o qualificava com seus familiares, e o segundo era para os seus convidados. Perceba que ele tem um jardim, ele tem fontes, então as pessoas tinham, ó, todo o frescor, todo o conforto. Aqui dentro, as paredes eram todas revestidas em ouro, todo o material, todas as obras de arte tinham que ser exclusivas do palácio dele, não permitia que tivesse lugar nenhum, tá? Ele, para proteção do palácio, até mesmo do bairro, ele constrói torres, ó, que são torres semelhantes às torres que existiam em Roma naquela época. Porque ele constrói esse bairro prestando uma homenagem aos romanos. Então ela tem todo o estilo romano, né? As ruas são largas, ó. Lá no fundo vocês têm uma visão do teatro, que era frequentado pela elite. Na verdade, lembra que o Coliseu que ficava em Roma. Então ele tem todo o estilo romano. Ali que os cristãos eram... Lá no Coliseu. Aqui também tinha um local que acontecia isso, que é esse local aqui, ó. Lá em Roma, o nome era Coliseu. Em Jerusalém, ele constrói o próprio Herodes um local semelhante, só que ele não pôde botar o mesmo nome. Então ele bota o nome de hipódromo. Mas nesse local aqui, que daqui a pouco você chegará a saber melhor, também aconteciam esses eventos, de 5 em 5 anos, como é narrado no filme Gladiador, Ben-Hur, homens lutando em cima de brigas entre si. Infelizmente, era uma festa que num dia os judeus eram colocados no centro da arena e os leões eram soltos. Tá? Então é semelhante, como o senhor explicou, falou agora, que aconteceu no Coliseu. Só que em Jerusalém também tinha um local, só mudou o nome, chamado de hipódromo. Tá? Como eu falei para vocês, aqui no fundo nós temos o templo. Esse templo, meninos, não é o templo de Salomão, por causa da data da nossa maquete. A nossa maquete ela pega o primeiro século, 66 a 70 depois de Cristo. O templo de Salomão ele foi destruído em 587. Esse daqui é o templo reconstruído por Herodes. Herodes, a gente sabe que ele tinha uma grande rivalidade com os judeus. O que ele pensa? Eu vou reconstruir o templo para que eu tenha uma proximidade com os judeus. E também porque para a pessoa entrar nesse templo, ela tinha que pagar. Era mais uma maneira dele captar dinheiro. Tá? Então esse aqui é o templo reconstruído por Herodes. Semelhanças dele com o templo de Salomão. No templo de Salomão, onde que vocês estão vendo a Fortaleza Antônia,
ao lado ficava o Palácio de Salomão. Foi construída a fortaleza na posição. Quer atender? Eu espero. Não, E o restante era tudo igual, a mesma estrutura, tá? ok. Tá. Sim, pode. Hoje, vocês não vão encontrar mais esse templo. Ele foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. Quando vocês forem lá em Jerusalém, o que vocês vão ver desse espaço? Neste local aqui, nós temos atualmente uma mesquita muçulmana, conhecida como Cúpula Dourada. Tem uma foto dela lá em cima. É uma grande bola dourada. Eu acho que vocês já viram, talvez através de algum documentário. Essa mesquita muçulmana ela está nessa direção. Então a gente entende que é um local onde só entra quem é muçulmano. E aí, onde ficam os judeus? Nós temos ainda uma parte do muro atualmente